A vida no Flamengo mesmo sem Gabriel Barbosa e Arrascaeta, nação rubro-negra. Ontem o Flamengo venceu a equipe do São Paulo e voltamos a liderar o Campeonato Brasileiro depois de muito tempo. A última vez que o Flamengo liderou uma rodada de Campeonato Brasileiro foi lá no longínquo 2022. Depois disso, nunca mais voltamos a liderar. Vencemos na estreia, fora de casa, coisa que nunca tinha acontecido nos pontos corridos. Vencemos a segunda consecutiva, muito bem até em cima do São Paulo. Ontem, no primeiro tempo, o Flamengo foi senhor de todas as ações, mesmo não jogando tão bem quanto jogamos no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo dominou bem a equipe do São Paulo, mas não conseguia transformar aquela sua superioridade em gols. Mas com a lesão do Everton Cebolinha, que a gente vinha tratando para vocês durante toda a semana, que vinha sofrendo com um desgaste muscular, um desgaste físico muito grande, além do problema no tornozelo esquerdo, que a Miriane frisou várias e várias vezes durante as nossas lives, o Bruno Henrique trocou de lado, foi para o lado esquerdo. Luiz Araújo, tão criticado pelo Matheus Henrique, veio para o lado direito. E aí as coisas começaram a andar, as coisas começaram a fluir. Logo que entrou, o Luiz Araújo fez um grande lance, cortou para dentro e de canhotinha meteu lá no cantinho. A bola caprichosamente bateu na trave antes de entrar e o Flamengo abriu o placar 1-0. A partir dali, a partida não mudou muito. A equipe do São Paulo ficou tentando fazer qualquer tipo de jogada sem nenhuma consistência em cima do Flamengo. Caleri, que é um grande cabeceador, que é um grande jogador de área, pouco era acionado pelos jogadores são paulinos, que sentiam muito a falta dos jogadores que desfalcavam a equipe na noite de ontem. O Flamengo não tem nenhum problema com relação a isso e se aproveitou da inércia são paulina para dominar cada vez mais o jogo, mas foi no segundo tempo que o Flamengo deitou mesmo. O Bruno Henrique voltou em noite inspirada. Era o BH 27 novamente em campo. Era o nosso Bruno Henrique de novo em campo. E foram muitas as jogadas. Foram jogadas para cortar para dentro e chutar, obrigando o goleiro dos caras a fazer jogadas. Foi tabelinhas com o Pedro, que ontem, apesar de não ter feito gol e de não ter sido brilhante, foi capaz de fazer lances muito, muito bacanas, lances muito bonitos, fazendo tabelas com o Nico, fazendo tabela com o Bruno Henrique. E numa dessas tabelas, numa dessas jogadas iniciadas pelo lado esquerdo, Ayrton Lucas serviu Pedro, que entrou na área, cortou o zagueiro num espaço milimétrico, lembrando uma jogada de futebol de salão, chutando a gol e a bola sobrando para ele, que desencantou de vez. Nicolás de la Cruz foi lá e fez o segundo gol do Flamengo, dando números finais à partida. Eu sei que tem muita análise a ser feita do jogo, eu sei que tem muita gente que falou depois do jogo, muito jogador que falou depois do jogo, mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: o pilar rubro-negro nos últimos 5 anos tem sido formado por Gabriel e Arrascaeta. Desta vez, não tínhamos nem o Gabriel, que ainda está aguardando o julgamento do seu efeito suspensivo, e nem o Arrascaeta, que do banco de reservas assistiu à vitória do Flamengo. De la Cruz acabou com aquela máxima de que ele só joga de segundo homem de meio de campo. Não, ele joga em qualquer lugar do meio de campo, desde que tenha gente para proteger o setor defensivo. Caiu sobre Nicolás de la Cruz a inércia do Gerson defensivamente. Como o Gerson não marcava, como o Gerson tinha falhas como segundo homem de meio de campo, caiu em cima de Nicolás de la Cruz a falta ou os problemas defensivos do Flamengo quando os três jogavam juntos. Com Alan e Eric Pulgar defendendo o sistema defensivo, Nicolas teve total liberdade para mostrar toda a sua qualidade ofensiva. E foram muitas, muitas vezes que ele tramou jogadas no ataque, que ele chegou com empáfia no ataque. Falo para vocês que 2-0 ficou de graça para a equipe são paulina. O Flamengo lidera hoje o Campeonato Brasileiro, seguido pelo Internacional de Porto Alegre, que perdeu uma penalidade com Rafael Santos Borré contra a equipe do Palmeiras. E esse é o outro jogo que a gente tem que falar muito. Inter e Palmeiras, Palmeiras e Inter. Palmeiras perdeu muito da sua força, não podendo jogar na sua arena. Por conta do show dos Jonas Brothers, o Palmeiras teve que levar o jogo para a Arena Barueri. Ainda assim tinha torcida palmeirense, mas não era como o calor que é dentro da sua arena. Por isso eu concordo quando o Landim não quer fazer parcerias
para construir o seu estádio próprio. Porque a parceria obriga você a abrir mão de determinadas situações. Essa pelada dos vereadores e deputados no Ninho do Urubu, por exemplo, é uma prova disso. O Maracanã exige que seja disponibilizado o equipamento vez ou outra para políticos, para algumas pessoas do Rio de Janeiro privilegiadas. O Flamengo, sabendo que essa pelada ia acontecer no Maracanã, levou essa pelada para dentro do Ninho do Urubu, dos males o menor. Liberou o Ninho do Urubu, que é cheio de campos, para não ter que estragar o campo do Maracanã. Foi uma jogada que o Flamengo teve que fazer, sabe por quê? Porque o estádio não é seu. Ontem à noite, o Palmeiras teve que fazer uma jogada parecida. Levar para um campo que não é o seu, não é o habitual. Sabe para quê? Porque o parceiro queria fazer show do Jonas Brothers no campo deles. Agora, o jogo do Internacional, de Eduardo Cudê, é um jogo consistente, é um jogo regular. Há muito tempo eu venho observando esse Internacional que não consegue ganhar Campeonato Gaúcho, mas que vai tirar ponto de time grande sim no Campeonato Brasileiro e talvez consiga se portar como um time grande dentro do campeonato. Thiago Maia, esse Flamengo, vem jogando muito bem no Internacional de Porto Alegre. Mauricinho ocupou uma faixa de campo no Internacional onde ele é benéfico mesmo sem ser brilhante, porque é um jogador limitadíssimo. Rafael Santos Borré vem com o peso de Libertadores da América, gols em finais de Libertadores da América e a experiência de ter trabalhado com o maior de todos, Marcelo Galhardo. Os caras ainda têm Ener Valencia e uma série de outros jogadores importantíssimos. Peça fundamental na equipe do Internacional, elejo como o melhor jogador da equipe, o René, lateral esquerdo. Tinha que sacanear. Agora, do outro lado, o Palmeiras se queixou muito da utilização de 7 jogadores da base no jogo de ontem. O técnico Abel Ferreira, apesar de não estar soltando patadas como o habitual, falou do Flamengo que o Flamengo tem mais dinheiro do que o Palmeiras e por isso pode contratar jogadores prontos. Não é o caso do Palmeiras, que de novo ele enfatizou ter que ter usado ontem 7 jogadores da base. E ele ainda ressaltou, não estou reclamando e não estou falando da qualidade dos moleques, mas há uma diferença de se trabalhar com jogadores prontos e de se formar jogadores. Vocês concordam com a opinião do Abel Ferreira? O Palmeiras hoje sofre formando jogadores para a equipe profissional, enquanto o Flamengo pega os jogadores prontos e só tem que colocar o time para jogar? Palmeiras e Flamengo vão jogar na Arena do Palmeiras esse final de semana. Cerca de 1.700, 1.800 ingressos vão ser colocados à venda a partir de hoje para a torcida rubro-negra poder assistir ao jogo entre as duas equipes. O Flamengo e o Inter são as duas únicas equipes que têm condições de fazer 9 pontos em 3 jogos no certame nacional. Todas as outras ou já empataram ou já perderam. O Atlético Mineiro deixou escapar ontem uma vitória fácil em cima do Criciúma, jogando nos seus domínios. Dominou todo o primeiro tempo, mas depois o time foi cansando, e o time do Miguel Trauco conseguiu o empate no finalzinho, tirando o Atlético momentaneamente da briga do campeonato nacional. Tivemos ao dia de ontem o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo tem mais uma viagem longa, uma viagem até Manaus, cidade que eu tanto amo, morei lá 3 anos e meio, para poder jogar contra o Amazonas. Primeiro jogo no Rio de Janeiro, jogo de volta lá. As datas vão calhar, por exemplo, com jogos importantes do Campeonato Brasileiro. E é por isso que o Tite tem que parar de se suceder às pressões, de se deixar levar pelas pressões internas para começar a administrar o grupo de jogadores do Flamengo. Poupar o Arrascaeta ontem não foi de agrado de boa parte da diretoria rubro-negra. Os caras querem porque querem o Flamengo campeão de tudo, mas não pelos motivos que nós julgamos certos, que é o Flamengo sempre no topo, e sim por motivos particulares. Querem fazer o sucessor de Landim no final do ano. Aliás, pessoal, muitas reclamações já começaram a acontecer sobre as minhas matérias no jornal O Dia sobre as eleições do Flamengo no final do ano. Eu não posso... Bom, enfim, que fique assim só o recado. Mas já começaram a agir até em cima das minhas matérias no dia. Isso porque o Rodolfo Landim não quer perder a eleição no final do ano. E ainda digo mais para vocês. Quem está no meu grupo de membros do WhatsApp, nós temos um grupo de membros que está nos ajudando com R$10 mensais
para que a gente possa continuar trabalhando, falando sobre Flamengo para vocês. Quem está nesse grupo de Zap sabe exatamente o que está acontecendo nos bastidores com relação à política do Flamengo e com relação a isso que eu acabei de falar agora das minhas matérias, tá? Então, se você quer ajudar o nosso canal, o nosso grande canal foi tirado do ar, gente, e a gente está lutando muito para conseguir vir aqui todos os dias para poder trazer informações do Flamengo para vocês, e quanto mais a verdade a gente fala, mais o cerco em cima da gente fica fechado. Então eu te peço, você que tem condições de colaborar com R$10 mensais, me chama no WhatsApp no número 31 98613 8778, repetindo, 31 98613 8778, que é o número também do nosso Pix. Faz o Pix de R$10, manda pra gente o comprovante no WhatsApp, que eu vou colocar vocês no nosso grupo de membros e lá é tudo liberado, eu falo absolutamente tudo para vocês, tá bom? Vocês vão ficar sabendo de tudo e também vão ajudar os nossos canais a continuarem no ar, porque sem essa colaboração no Zap, não tem como a gente permanecer nem fazendo nossos trabalhos aqui, nem no dia, ainda mais com a diretoria interferindo em qualquer direção que a gente vá. Então, estou contando com você, torcedor rubro-negro, que é um torcedor que quer saber da verdade porque ama o Flamengo e não quer deixar o Flamengo sair da linha certa. Posso contar com vocês? Então vai lá, Pix no 31 98613 8778. Gosta da gente? Gosta da informação verdadeira? Faz o Pix e me chama no Zap Zap. Tamo juntos, nação. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.